Pessoal, boa noite. Prazer. Eu sou o Arthur Soares. Eu quero tirar o objetivo dessa palestra, não é palestra, é um papo que eu combinei aí com o Antônio Brasil, que é um parceiro, um amigo, é para a gente tentar, primeiro, tirar algumas dúvidas de vocês. A ideia inicial dessa nossa conversa, desse nosso papo, realmente é tirar algumas dúvidas em relação à profissão de vocês. E, em segundo lugar, que ao meu ver, o que é o mais importante, é motivar cada um de vocês na área técnica e na área de gestão, que hoje o cenário atual na área da saúde, principalmente na nossa área, na radiologia, a gestão é fundamental. Então, é importante que vocês tenham, no mínimo, uma noção de gestão, para vocês atuarem com tranquilidade e seguirem a carreira de vocês. A minha formação, eu sou administrador, sou pós-graduado em saúde e segurança do trabalho. Fiz há 15 anos atrás, parece que até que foi ontem, se o Antônio estiver me ouvindo, realmente ele vai concordar. Há 15 anos atrás, eu fiz o curso que vocês estão fazendo aí no CENIB, de técnico em radiologia, exatamente para visando entrar no mercado na área de gestão. Então, para isso, eu precisava conhecer o métier. Fiz o mesmo curso que vocês fazem, eu fiz. Logo em seguida, eu fiz especialização em tomografia, que também é fundamental que vocês deem continuidade aos estudos de vocês, e fiz também ressonância magnética. Todos eles eu fiz o tempo que foi solicitado, a carga horária solicitada e o estágio solicitado. Então, assim, hoje eu não faço mais exame, não sei fazer mais um exame de raio-x, porque realmente eu derivei para a área de gestão. Mas, veja bem, importante que vocês façam. O CENIB, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre os nossos serviços atuais. Mas o CENIB é referência em curso técnico em radiologia. Então, quando eu vou negociar com a direção dos hospitais de serviços, eu sempre cito que os alunos e os técnicos e estagiários que atuam com a gente, a maioria deles estão vindo, a procedência deles é o CENIB. Entendeu? Então, é importante que vocês continuem, é desgastante, mas vocês precisam ser resilientes, ter um objetivo, e o objetivo é esse. Então, muito importante, o que a gente costuma dizer na área, muito importante, continue os estudos. É fundamental a educação continuada. Ou seja, o técnico hoje de radiologia, que é um mercado amplo, e ao mesmo tempo, vejam bem, é restrito. Hoje, parece contraditório, mas existem muitas oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, ele é restrito. Então, você tem que ter uma boa formação para você permanecer nesse mercado. Então, é fundamental, repetindo, que o estudo continue. Hoje, eu não sei se vocês já estão no período de estágio. Acredito que sim. Alguns sim, outros não. Mas na hora do estágio, o plantão, aquela loucura, eu fiz muitos plantões. Lá atrás, 15 anos atrás, eu fiz muitos plantões. Então, aquele período de plantão, que plantão em hospital, em serviços de saúde, ele é muito sazonal. Tem hora que aparece um cliente, hoje a nomenclatura hoje do paciente, que ontem era paciente, hoje é cliente. Então, em alguns momentos no seu plantão, no seu estágio, mas que na minha cabeça já é um plantão, você vestiu branco, você colocou o seu dosímetro,
Está com o crachá da instituição e está atuando, mesmo sendo estagiário, já é um plantão. Então, num dado momento, você está lá 24 horas ou 12 horas, o que for determinado pelo serviço, está pegando fogo. Um monte de exame, um monte de serviço, um monte de coisa para você conhecer. Em certos momentos, existe a calmaria. É nesse momento que você precisa conversar com um técnico mais experiente, você precisa estar com o seu livrinho, seu manual, o que for, de bolso, o que for, seu celular, não é mandando mensagem, nem fazendo, vendo notícias, estudando, que esses momentos vocês precisam aproveitar. Eu sei que muitos de vocês, além de estudar, estarem estudando e fazendo estágio, também têm a sua vida fora da área da saúde. Muitos de vocês, como a gente já está há muitos anos no mercado, a gente sabe que muitos profissionais têm a sua profissão já definida. Ou seja, o cara tem que se dedicar, o cara vai ter que repartir, o cara vai ter que ser bom, muito bom. Porque, assim, a quantidade de profissionais da área de técnica de radiologia, a quantidade está no crescente. Então, é importante que vocês que têm esse privilégio, essa oportunidade de estar estudando num curso como o CENIB, aproveitem. Usem ao seu favor esta marca. Isso aí, na hora da gente contratar, pesa. Então, importante. Isso é uma dica muito legal. Isso já está fazendo parte de um discurso da minha parte motivacional. Então, assim, vocês precisam focar. Não percam tempo, sempre estudando e sempre se atualizando. Dito isso, no passar dos anos, eu observei atuando que a minha ideia, quando entrei para a área da radiologia, já era montar uma empresa. Eu queria montar uma empresa. Eu fiz pesquisas no Sebrae, que é muito interessante, em Sebrae. Enfim, fiz pesquisas de área, de territórios, necessidades. E no momento que eu estava fazendo estágio, vejam bem, eu tenho 60 anos, isso eu tinha já 45 anos. Então, no momento que eu estava fazendo estágio, ao mesmo tempo, eu trabalhava numa empresa que trabalhava em telecomunicações. Eu estudava, eu fazia estágio e eu fazia pesquisa para ver o que eu tinha, qual seria, qual o nicho que eu poderia, o que eu poderia utilizar dentro da área da saúde para investir. Foi aí que eu montei o meu primeiro projeto, que seria a radiologia domiciliar, que já existia, mas era uma estrutura muito falha. Eu vi que era falha. Então, o que eu fiz? Eu falei, montei um projeto, comecei a conversar buscar informações e tal. E a ideia inicial era essa. Isso há 15, 16 anos atrás. Bem, feito isso, eu vi que teria que ser um investimento muito alto, que fugia da minha possibilidade. Então, não adianta também você querer investir uma coisa que você não alcança, se torna até um negócio intangível. Então, o que eu fiz? Eu falei, vou segurar. Está aqui, esse projeto está aqui guardadinho. Botei do meu ladinho ali, sem rasgar, sem nada. Botei ele guardadinho ali. Está comigo até hoje. Tá? Observei que já existia, mesmo sem ser oficial, a terceirização de mão de obra. Só que era uma terceirização que não estava legalizada. Existia uma linha muito tênue entre o certo, o correto e o regular. O que eu fiz? Consegui montar com um amigo, contador, e nós começamos a estudar. Mais à frente, um pouquinho, conseguimos um advogado, amigo também. Porque vocês sabem, né, pessoal? Hoje, a gente se mexe com parceiros. Não precisa ser amigos, não. Amigos de
Oi, meu amigo, você é o padrinho do meu filho. Não, nada disso. Parceiros comerciais. Então, a partir desse momento, dessa movimentação, foi criado um novo projeto. Qual seria? A terceirização. Ou seja, já há 15 anos, 16 anos atrás, já existia a possibilidade, já acontecia, mas como eu falei com vocês, de uma forma irregular, mas que já era aceitável no mercado, na saúde, esse trabalho de terceirização, que era um balaio de gato. Era confuso, porque as pessoas viram a oportunidade, fizeram meio que mais ou menos. Muito bem. Fizemos, montamos. E a partir daí, crescemos. Crescemos. Então, o que eu quero passar para vocês nesse primeiro momento é que o fundamental, voltando, sendo chato e repetitivo, é sempre estar ligado ao mercado, sempre estar estudando, sempre estar colado com a pessoa certa, que vai te orientar, que vai ser teu parceiro. Teve alguma ideia, Ah, eu tive uma ideia hoje, aquela lâmpadazinha que algumas pessoas, sabe, que desenho animado aparece, aquela lâmpadazinha? Então, vai no papelzinho, hoje é celular, né? Bacana. Aí vai lá na anotação do celular e pum, pum, pum. Pô, será que dá para desenvolver isso aqui? Porra, vou ver e tal, legal. Dito isso, voltando um pouquinho, fiz a minha formação como vocês estão fazendo e fui gentilmente convidado pelo Antônio, o, o Brasil, a dar aula aí no CENIB. Muito me orgulhou, fiquei muito feliz e dei aula aí durante uns 2 anos, mais ou menos. Foi uma realização pessoal e eu acho que foi muito legal, tive uma resposta muito boa. E assim, para vocês terem ideia, gente, muitos alunos que eu dei aula aí no CENIB, hoje estão comigo nas empresas. São meus sócios e alguns deles são supervisores técnicos de serviços de hospitais, de grandes hospitais, tipo Niterói Dor. A nossa empresa está lá. E esse cara, que foi o meu aluno lá 10 anos atrás, está com a gente tocando o projeto. Então, assim, é uma coisa muito gratificante. Ah, ô Arthur, depende então só de você. Não, não depende de mim, muito pelo contrário. Depende única e exclusivamente de vocês. O Arthur é só uma ferramenta. Vocês vão usar, vão sugar para alcançar. O que nós alcançamos, hoje nós temos um sucesso, nós temos uma marca, nós temos um nome no mercado, e os meninos que realmente acompanharam estão conosco. O detalhe é o seguinte: a gente já vai entrar aqui para conversar sobre o perfil, para a gente não demorar muito, que está na hora da janta, né? Então, o detalhe é o seguinte: muitos alunos eles entram no curso de radiologia porque eles ouvem o seguinte: poxa, a gente só trabalha 24 horas na semana e a gente ganha uma graninha legal, mais do que técnico de enfermagem, que tem que fazer isso e aquilo. Eu só vou fazer realmente exame bacana, vou sentar, eu vou me especializar, vou ficar numa mesa bacana, parece a NASA, fazendo ressonância, fazendo TC, ou então um raio-x bacana, no centro cirúrgico, lá fazendo cirurgias e tal. Então, quando eu dava aula aí no CENIB, lá no CENIB, as minhas turmas geralmente eram assim, 50 alunos, 40 alunos e tal. Infelizmente, a grande parte dessa galera não conseguia ir à frente. Não conseguia. Por quê? Porque o pensamento deles era exatamente isso que eu acabei de falar.
E a partir do momento que, na teoria, a gente mostrava que não era assim, e para gravar, na prática, quando o cara ia lá para o front, lá para encarar o paciente, o cliente, o que é pior, o acompanhante desse cliente, que muitas vezes está muito mais sensível que o próprio cliente, a gente tem que ter essa percepção, a gente tem que ter essa percepção. Isso faz parte, vai estar aqui, ó, vai estar por aqui, vai estar aqui, ó. Tem que ter a percepção do bom atendimento, não só o cliente que está com o dedo quebrado, fazer o raio-x, o que for, a imagem que for, do dedo quebrado. Mas a gente tem que fazer um raio-x, um apanhado de toda a situação. Não só do cliente, mas do entorno. É importante que esse cliente esteja sendo bem tratado e o cliente e o acompanhante muito mais. Porque a partir daí, você vai estar fazendo um ótimo atendimento. Sabe por quê? Esse acompanhante vai estar lá batendo no ombro do parente, de quem for, dizendo assim: olha só, o atendimento é super legal aqui, vamos com calma, sei que você está com dor. Ele vai te ajudar. Então, pessoal, isso também é muito importante. No plantão de vocês, se vocês não estiverem estudando, se vocês não estiverem atendendo, procurem fazer um atendimento. Outra coisa, vocês vão estar sendo sempre, sempre vistos. A gente desenvolve um trabalho de base. Os projetos que a gente faz de estagiário, geralmente, nós que coordenamos as nossas empresas com coparticipação, corresponsabilidade do hospital. Mas o estagiário é vinculado direto à nossa empresa. Ou seja, a gente, vamos supor, um exemplo, no Niterói DOR, a gente coloca lá uma equipe de estagiários de TC, de RM ressonância e raio-x. Esses profissionais, que ao meu ver já são profissionais, como eu falei com vocês, a partir do momento que vocês estão de branco, estão num plantão atendendo gente, vocês já são profissionais. Eu vejo dessa forma. E eu espero que vocês também encarnem dessa forma. Interprete esse papel no momento, porque isso é fundamental. Vocês vão estar sendo vistos em todo o plantão, todos os minutos do plantão. Então, isso aí também é muito importante. Da mesma forma que vocês vão estar sendo vistos pela nossa equipe técnica, pelo nosso supervisor, que vai fazer uma avaliação e vai chegar para mim e falar assim: Arthur, olha só, o técnico Bruno, que é o meu filho que está aqui do lado, ó, que ele também é administrador, ele gere também as empresas junto comigo. Então, chegar, olha, o técnico Bruno, ele está indo muito bem. Nós já podemos dar uma oportunidade para ele. Assim que ele se formar, vamos dar uma oportunidade para o técnico Bruno, porque ele está respondendo bem. Ótimo, a gente pega, separa, da mesma forma que a gente coloca a caveirinha no cara que lá que destratou o paciente, que não consegue fazer exame de jeito nenhum porque não prestou atenção na aula do Antônio Brasil, entendeu? Da mesma forma que a gente bota a caveirinha, a gente bota lá o xizinho de bem-vindo. Não só a nossa equipe, nem não só o supervisor. O hospital inteiro, vejam bem, gente, a área de radiologia, a área técnica de radiologia, ela é muito visada. É muito visada. Existe diferença no tratamento salarial, carga horária, isso tudo. Então, isso interfere diretamente para as outras classes. Não estou dizendo que vocês vão ser maltratados, vão ser. Não, nada disso. Mas existe esse embate. Existe. Isso é real. Não é conversa fiada, será? Não, acontece. Acontece. Então, estejam muito atentos. A oportunidade de vocês está nesse momento, no estágio, na aula,
como eu falei para vocês, nós temos supervisores hoje, que foram meus alunos, que na aula eles estavam lá ligados. Na prova, podia tirar até 6. Mas você percebia no olhar do cara que ele tinha potencial. E hoje ele é supervisor. Hoje ele responde como supervisor. Então, é fundamental isso, muito, tá? Pulando um pouquinho aqui para o perfil atual hoje, o cenário atual hoje do técnico em radiologia. É esse. Onde vocês são os principais atores. Tenham em mente isso. O cenário atual da radiologia está pronto para recebê-los, mas vocês precisam ser os atores principais e não os coadjuvantes. Ficou claro isso, não? Então, hoje a gente define dessa forma, uma coisa muito sucinta, bem básica, uma coisa assim que eu acho que não precisa nem falar, mas eu acho importante que a gente fale. Responsabilidade, óbvio, o cara tem que ser responsável. Exatamente o que aconteceu hoje aqui, ó, 19 horas. Tem plantão, foi agendado o nosso papo aqui 19 horas. Começou às 19 horas. O plantão, você assume 7 da manhã, você tem que estar 7 da manhã no plantão. Você não pode estar 7h01, nem 7h30. Não, é 7 horas. Você pode chegar às 6h30, 6 horas, para trocar sua roupa, tomar seu cafezinho, enfim, se preparar, tá pronto e apto mentalmente, porque o cara se prepara mentalmente, respira e vou assumir meu plantão. Então, isso aqui é responsabilidade, tá? Autocontrole, foi o que eu falei sobre aquele negócio, o cara tá com a dor na unha. Ai, que dor na unha. Ai, dor na unha, dor na unha. Aí você fala assim para ele, ó, essa cara, o suficiente, essa cara sim, é o suficiente para o acompanhante comer seu fígado. A dor desse cliente vai triplicar, porque o acompanhante não vai te ajudar em nada. Ou seja, autocontrole, você tem que estar legal, você tem que estar preparado psicologicamente para o atendimento. É plantão. Você não está indo trabalhar na. Não, eu não posso estar nenhum, porque tudo tem seu estresse, né? Tem seu. Mas sei lá, distribuindo flores. Você não está indo distribuir flores. Alguma coisa assim. Alguma coisa que vocês pensem assim, porra, realmente é muito fácil. Tá? Comprometimento. Comprometimento também não precisa falar muito, né? Não adianta o cara estar lá, o enfermeiro, o técnico de enfermagem está com um obeso, um paciente obeso, empurrando para um lado, empurra para o outro, e o técnico de radiologia, se acha o técnico de radiologia lá sentado assim, ó, ou então na porta da sala olhando. Não. Você tem que participar, você tem que ter comprometimento. Você vai chegar, olha, colega, peraí, posso te ajudar? Posso encostar no paciente? Pode, tá. O que vai acontecer? Esse cara que você ajudou, certamente ele vai depor seu favor na hora que a gente for pensar em trazer você para o time. O supervisor vai conversar com ele, o técnico de enfermagem, Bruno, enfermeiro Bruno, o que você achou da Aline? O que você achou do André Luiz da Silva? Ou do Eduardo Andrade? O que você acha dele? Ele é comprometido, ele ajuda? Ah, ajuda, legal. Pô, legal. Vamos botar a cruzinha para ele. Legal. Organização. Organização também, isso aí não tem muito o que falar, né? Porque hoje a gente consegue ver, a gente, a gente ainda consegue ver, perceber, alguns colegas são meio desleixados. Então, assim, parece que vem de casa, sabe? E dentro da área, na saúde, em hospital, que é um ambiente que assim, você tem que estar com tudo organizado, tudo limpinho, tudo higienizado. Então, você tem que ter o mínimo de organização, o mínimo, para não dizer o máximo, tá? Organização é isso. Ter o seu material separado,
você está barbeado, você está limpinho, você não está cheio de adorno, porque tem colega que vai, brinco, parece que meninas, também meninos, né? Brinco agora universal. Então, brinco, relógio maior que o meu, relojão, nada disso a gente pode usar nada. É tudo insalubre. Tudo traz bichinho na rua. Então, fica tudo separado. Metodologia é o que é determinado pelo hospital, pelo serviço. Então, vamos supor, um exemplo é o seguinte: se você é técnico de raio-x às 7 da manhã e foi definido lá pelo CTI, tá? Eu estou lá no hospital, no CTI. Então, definiu lá, a rotina dos clientes será feita às 7h30. Ou seja, foi determinado, existe uma metodologia que 7h30, o técnico, a equipe técnica do Centro de Imagem da Radiologia tem que estar no CTI para fazer os exames. Aí o técnico chega, está lá embaixo, tomando uma água, tomando um café, 7h30, 7h35, passou batido. Ou seja, tudo que foi planejado, traçado, vai por água. Então, outra coisa que realmente são tópicos que a gente percebe que são fundamentais no ambiente, no serviço hospitalar, tá, gente? Isso que a gente separou aqui para ser assim rapidinho. Capacidade de trabalhar em equipe foi o que eu falei lá da técnica de enfermagem. Você não precisa só cooperar, ter um comprometimento com um médico radiologista ou com outro técnico de raio-x que está te ajudando a fazer uma rotina, tá? Você tem que ter a capacidade, o discernimento de enxergar o que está acontecendo ao seu redor. É o que a gente chama de visão macro. Ou seja, você vai ver aquilo, pô, caiu lá, o cara, a gase caiu, vai pegar para descartar, a técnica está com o paciente lá, mas você, ô, colega, vou pegar aqui para descartar aqui. Isso é trabalhar em equipe, entendeu? Estou dando exemplos assim bem banais, porque existem coisas muito complexas, tá? Proativo. É isso que eu estou falando. O cara tem que ser proativo. Não adianta o cara ficar na mesmice. Acabou. Esse mundo acabou. Você tem que ser proativo. Você tem que mostrar. Você tem que se mostrar. Tá? Sempre. Sempre. Agilidade. Agilidade não quer dizer... não é confundir fazer de qualquer maneira. Ah, eu vou fazer 5 exames aqui porque tem 10 pacientes. Vou fazer 5 aqui correndo. Não, não é assim, não. Agilidade está muito vinculado à organização, à metodologia. Então, se você está cumprindo, fazendo o que foi determinado, a rotina que foi determinada, você cria a sua própria agilidade, o seu próprio tempo. Sem deixar desleixado, nada caído. Não, você vai fazer dentro do seu tempo. E com o passar do tempo, com certeza, você vai adquirir mais velocidade. Ser cuidadoso, gente, isso aí é o mínimo, né? A gente pega lá aquelas idosas de 90 anos, tá? Ela tá lá, chega com a técnica de enfermagem, na cadeirinha de roda, acompanhante, aí vem assim, vem até a tataraneta, todo mundo lá em cima, aí vem o digníssimo, o técnico de radiologia, que não tem praticamente, mas existem nenhuma desses itens que eu citei anteriormente. O cara está lá porque caiu ali de paraquedas, por acaso, enfim. A gente não vai discutir isso. E não tem cuidado nenhum com aquela senhora. Vai, segura ela pelo braço, carrega, empurra de qualquer maneira. Então, gente, o cuidado, o carinho. Quando eu dava aula aí não, lá no CENIB, eu costumava dizer o seguinte: gente, não é demagogia, não. Gente, vamos pensar assim: chegou aquela vovozinha, chegou aquele rapaz bonitão, fortão,
mas com dor na unha, vamos achar que a vovozinha é a nossa vovozinha e que aquele rapaz é seu irmão. É assim, simples. Pô, vai atender como se fosse meu irmão, cara. Pô, legal. Pô. Aquela criancinha, existe, né? Um monte daquelas criancinhas chatas e vão. Tem, gente, tem. Quem fala para vocês que não tem, mentira, é mentira. O que eu estou falando para vocês aqui, eu estou sendo muito transparente com vocês. Então, chegou, pô, vamos imaginar que seja nosso irmãozinho caçula, nosso filho, nosso afilhado, nosso o que for, tá? Então, ser cuidadoso, fundamental também. Ou seja, Arthur, tudo é fundamental? Tudo é. Na área da saúde, tudo é. Na área da saúde, a gente tem que ficar muito atento. Voltando um pouquinho sobre aquilo que eu falei também, sobre a linha tênue entre a legalidade e a... Não era bem uma ilegalidade, não, porque parece ficar pesado, mas é a legalidade. Não era um negócio que... Não havia uma legislação vigente. Muito bem. Lá em 17, no governo Temer, foi promulgada a Lei 13.429, tá? Que aí, para ser objetiva nessa lei, ela autoriza agora a contratação, a terceirização, a contratação em terceirização. Hoje, os serviços de saúde, eles encaravam a profissão de técnico em radiologia, tinha que ser CLT, ou seja, eles encaravam como se fosse uma atividade meio e fim, que só o próprio poderia fazer, o próprio colaborador do serviço. E com essa lei promulgada em 17, acabou. O que era uma tendência, veja bem, o que era uma tendência, ficou mais bonito esse termo, tendência, passou a ser uma realidade. Todo mundo me ouvindo legal aí, gente? Tá legal? Consigo ver as pessoas? Consigo, né? Sim, dá para ouvir legal. A Tá imagem também. legal? Tá super claro. Tá. Tá legal, tá legal. Eu, como professor, eu falo muito, tá? Então, se eu estiver falando muito, levanta a mão assim, que aí eu fico quietinho. Não, é Então, bom que com a gente essa, com fica essa, com ligado. essa, com a lei, com a aprovação da lei, porra, foi o paraíso. Para a gente já tinha estudado antes e já estava trabalhando em cima disso, foi fundamental. Foi assim, ó, de 17 até 23 agora, teve assim, ó, um crescimento exponencial absurdo. Por quê? A mão de obra, ela reduz o contratante. A gente negocia com a direção lá dos hospitais, senta para negociar, e esse custo cai muito em relação ao que eles pagam na chamada carteira assinada, CLT. Então, existe uma redução. Com isso, consequentemente, o que aconteceu? As oportunidades apareceram. Por aí que as nossas empresas realmente cresceram, tá? Passa aí, Bruno, que eu não consigo ver onde é. Bem, o processo de terceirização, depois que foi legalizado, tá? Existem alguns requisitos para a gente, hoje, abrir uma empresa. Ah, Arthur, então é só abrir e botar, chamar meia dúzia de técnicos e a gente... Não, também não é bem assim, não, tá? Senão a gente volta naquela mesmice, que era um negócio meio bagunçado. Apesar, gente, mais uma vez, lamentavelmente, algumas empresas estão sendo criadas dessa forma. Inclusive, competindo conosco no mercado, porque a gente procura fazer o acerto entre os sócios, que somos todos sócios, de uma forma que fique muito próximo do piso do técnico em radiologia. Então, tem empresas hoje, lamentavelmente, como eu falo para vocês, porque vai acontecer com vocês
certamente serão convidados a participar, que vão pagar reduzido, um valor reduzido. Se eu faço uma proposta de 100 mil no Hospital X e eles para pagar 2x para o técnico, para o sócio, essa outra empresa lá, que não é bem fundo de quintal, mas é quase como fosse, tá? Chega e fala assim, não, eu dou 1/3 desse X, a minha proposta, e vai pagar meio X para o técnico. E como tem uma demanda grande, muitos técnicos estão aceitando. Então, isso aí é uma coisa que vocês vão ver um pouquinho mais à frente, tá? Isso é só para dar um esclarecimento que certamente vai acontecer. Tá, Gisele? Tá, Francisco? Tá, Monique? Tá, Eduardo? Tá, Daniele? Tá, quem mais? Aline, falei, Fernando, Wellington. Beleza, Presente, legal. Eduardo. Tá, legal, legal, legal. Então, isso aí serve para a galera toda, vocês todos, tá? Então, assim, os requisitos são esses. Tira aqui um pouquinho, Bruno, que eu não estou enxergando. Para você vai abrir uma empresa, um CNPJ. Você precisa uma inscrição no Ministério da Fazenda, você tem que provar na junta comercial que tem uma sede, nós temos sede, provar que existe um capital social. Hoje, eu acho que já atualizamos aqui, R$ 100 mil. São assim, isso são só pinceladas, tá, pessoal? Para vocês perceberem como é que é um início, uma estrutura, tá? Hoje nós fazemos duas empresas. Duas empresas, só um minutinho. É água, hein? Duas empresas que nós atuamos, o regime das empresas são societários. Todos são sócios. Não existe mais cooperativa, esse tipo de coisa. O Arthur não é o dono, o resto é empregado, é colaborador, nada disso. Todos são sócios. Quantidade de cotas iguais. É outra coisa também que vem acontecendo nessas outras empresas, né? Empresas. É que o cara entra como fosse o sócio master, majoritário, e o resto dos técnicos tem uma cota mínima que... Enfim, cara, é uma dor de cabeça danada que não vale a pena a gente conversar. A gente pode conversar isso numa outra oportunidade, que, inclusive, eu queria deixar claro aqui para vocês que eu gosto de conversar em loco, pessoalmente. Assim, no último papo que eu tive aí com uma galera aí dos alunos, foi no CENIB, no auditório, eu falei, ó, beça, cheio, aí eu gosto de conversar, a gente fica mais à vontade. Esse negócio online ainda, como eu já estou sessentão, eu me estranho um pouquinho, tem que ter o Bruno aqui do meu lado, senão eu fico meio perdido, mas está indo bem. Mas eu gosto de ouvir pessoas, gosto de conversar, gosto de brincar mais. Então, volta aqui um pouquinho, Bruno, só para mostrar aqui. Ó. Então, hoje nós temos duas empresas, tá, pessoal? Tem a Atlas, que foi a nossa primeira, e tem a Atom. Para vocês terem ideia, só aqui, ó, a gente vê, são 200, 190, 200, né? 200 famílias. 200 famílias, né? Então, se você botar aí pelo menos 2 dependentes por família, olha quanta gente. Né? Que legal. Isso aí é muito gratificante. Demagogia zero, hein, gente? Até porque eu também ganho com isso, eu ganho dinheiro. Então, não existe, não. É profissionalismo. Mas existe um lado social, um lado de orgulho, um lado até, alguns pensam que não, até humano, do Arthur, em ver isso aí. Isso é muito legal. Isso é gratificante, tá? Isso aí tá, assim, de vocês, ó, pertinho. Só depende de vocês, tá? Só depende de vocês. Passa aí, Bruno. Então, são esses dois. Hoje nós prestamos serviço, até porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós não botamos, como eu falei para vocês, nós não botamos anúncio em jornal, preciso de técnico. A gente faz o trabalho de base. Antes da pandemia era melhor ainda, porque tinha uma quantidade de estagiário muito maior. Depois da pandemia, durante, claro, e depois,
os serviços seguraram muito, porque ficaram preocupados, porque pelo cara ser aluno, enfim, não ter um vínculo tão forte com a gente nem com eles. Então, eles ficaram assim, muito preocupados e receosos. E suspenderam a maioria dos estágios, que a gente está tentando retomar agora em 24. Já até falei com o Toninho, ou com o Antônio Brasil. Então, hoje a gente assim, presta serviço nesses hospitais aqui no Rio. O Hospital Badim, aqui na Tijuca, é um hospital grande de emergência aberta, então, onde nós temos todas as especialidades, temos TC, RM, centro cirúrgico, hemodinâmica e, claro, raio-x. Então, a gente atende aqui no Hospital Badim, tá? Nós fazemos toda a parte de imagem do Niterói DOR. Para quem mora em Niterói, o Niterói DOR também é todo nosso lá. O centro cirúrgico, centros de imagem. Lá hoje nós temos na ATC, que eu espero que vocês continuem. E é importante. Outro toque que eu vou dar para vocês, hein? Aproveitem, é grátis. Hoje, quando eu vou negociar com os hospitais, no mínimo, o cara pede que o técnico, o Bruno, faça raio-x e TC. Ou seja, Arthur, o que você está me falando? Terminou com os raio-x, conseguiu um lugarzinho, legal, beleza, está ganhando dinheirinho e tal. Vai fazer curso de TC urgente. Entenderam? Urgente, para ontem. Ah, Arthur, mas eu acho mais legal claro, para as meninas, né? Porque na área mama, geralmente é técnico mulher. Arthur, acho legal mama. Faça. Eu estou falando TC, por quê? Porque é o que hoje eu ouço nas negociações. Então, TC. Outra coisa importante, gente, a gente já volta para cá, para a tela, mas outra coisa importante, estou lá fazendo meu estágio, centro cirúrgico, chamou, não tem exame de raio-x, subam, centro cirúrgico, subam, não deixem de ir. Ah, Arthur, não suporto ver sangue. Na hora que o cara vai cortar lá as costas do cara para fazer uma cirurgia de coluna, vou ver sangue, vou ver a coluna do cara. Não... Então, vai lá fazer aquilo que eu falei, vai distribuir florzinha, porque não vai rolar. Então, você tem que estar decidido a isso, tá? Foi o que eu falei também um pouquinho aí antes. Alguns desistiram por isso. Que na hora lá da prática, viram que, porra, não é bem isso que eu queria. Eu estou sendo muito claro com vocês, tá, gente? Eu quero deixar um negócio muito assim, muito limpo. Hospital São Lucas, de Copacabana, tá? Também é todo nosso lá, todo centro de imagem. Lá nós temos quase 60 técnicos. No Niterói DOR são 50, né? São 50, olha só. Loucura, né? Loucura. São Vicente da Gávea, também é da Rede DOR. Lá, o que a gente faz? Olha o que eu acabei de falar para vocês. Lá, a gente terceiriza somente o centro cirúrgico. Olha que coincidência. Acabei de falar com vocês. Ou seja, estou fazendo meu estágio, já estou praticando o centro cirúrgico do lado do Vadim. Porra, quem sabe eu não sou vista e pinta uma vaga para mim na Gávea, para atuar na equipe lá do centro cirúrgico. Olha que legal. Entendeu, gente? É um leque, uma coisa assim absurda de oportunidades. Oportunidades. Marcos Moraes, é o Hospital no Meier. Era da Unimed, não sei se ainda é, acho que é. Tem uma parceria com a Unimed. É ali perto do Bombeiro, ali no Meier. Também um hospital grande, estamos com uma equipe grande lá, que tem o quê? Mama. Lá tem mama. É o único serviço desse nosso aqui que tem mama. Ou seja, precisei de técnica de mama. Já pensou se a Gisele, a Daniele, a Monique, não tivesse escolhido nunca fazer curso de mama? Não ia ter oportunidade para elas
e eu nem teria mão de obra para atender esse serviço. Tá? Então, também é legal. E o Rocha Maia, onde é uma outra empresa que depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas que também está na nossa administração, tá? Manda. Detalhe, gente, esses serviços, hoje, Daniele Oliveira de Mello. Tá me vendo? Tá. Lindenberg. Tá dando para ver aí, legal? Tá sim. Arthur, Oi? posso fazer uma pergunta? Pode. Com relação à abertura de empresa, você precisa ter uma graduação? Você precisa ter um médico por trás de você para abrir ou não precisa? Não, 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 não. Não precisa, não. Não tem exigência, Não, não. não. Não, não precisa. Não precisa. O que vai precisar num contrato que... Gente, olha, eu vou só fazer essa exceção, porque eu fui aqui avisado no grupo de WhatsApp, tá? Científica, tá? Depois eles vão me passar e eu vou... Mas, Daniele, o que vai precisar, por exemplo, de um RT, responsável técnico, vai ser assim, você abriu a tua empresa lá, a de Melo Raio-X, tá? Fechou o contrato com o hospital. Esse hospital, no contrato dele lá, ele vai pedir que você, além da equipe técnica, no contrato entre a Raio-X de Melo e o hospital, que nesse contrato eles podem pedir que você tenha um RT, responsável técnico, que seja um médico radiologista. Aí é um outro papo. Ele não precisa estar na tua empresa. Tá legal? Beleza? Beleza, obrigada. Vamos lá. Onde eu estava? Especialidades, né? São aquilo que a gente também já falou um pouquinho, pincelou um pouquinho aqui atrás. Raio-X convencional, que hoje ainda existe, apesar de ser assim quase pré-histórico, mas em alguns serviços ainda tem um raio-X convencional. Então é importante que vocês atuem e aprendam tudo no raio-X convencional. Até porque desse mesmo convencional, desse mesmo equipamento que está lá no convencional, ele pode ser convertido para o digital, para o CR e para o DR, tá? Não impede que ele seja convertido para isso. Então, é fundamental que tu conheça, né? Óbvio. Lá do início até o DR, que é hoje é a tecnologia mais avançada, raio-X, tá, gente? Estou falando raio-X. TC, que é a tomografia, também é que eu falei. Muito legal que vocês façam logo a especialização logo em seguida. Terminou, conversa aí com o CENIB, a gente pode até montar alguma coisa para a gente pedir bolsa, enche o saco deles, para eles fazerem um abatimento, que vocês são alunos, enfim. Cada um sabe onde seu calo aperta. Então, a gente vai... É isso, é assim que funciona, dessa forma. Então, TC, eu acho legal a gente citar sempre, lá no Niterói DOR, que eu falei, que a gente tem serviço, tem uma tomografia lá, gente, que só tem 2 no Rio de Janeiro. 2. Que é assim, de ponta. Parece um equipamento da NASA. O cara vê, eu até costumo brincar lá com o diretor do Niterói DOR, quando eles compraram, a gente viu e tal, o cara consegue ver até o espírito do cliente. Porque, porra, a coisa é de louco. Então, vocês se imaginem sentado num equipamento desse fazendo exame. Que legal. Não está longe de vocês. Está muito próximo, tá? RM, que é ressonância magnética, que também é um exame onde a remuneração, falando em termos financeiros, na área da radiologia, é o que se paga melhor. Essa especialidade, ressonância e hemodinâmica, que a gente já está chegando aqui nela, são uma remuneração diferenciada, tá? Então, também, vocês podem... Anotem no celular de vocês, no papelzinho, o que for, tá? Hemodinâmica, que é um procedimento, a maioria das vezes, cardíaco. É um equipamento que fica no centro cirúrgico e nós temos equipes dedicadas, equipes técnicas que atuam no centro cirúrgico, dedicadas a esse equipamento.
São cirurgiões de ponta do Rio de Janeiro. O cara infartou, já dá entrada aqui para fazer na hora ali o CAT, faz o que for, com a ajuda desse equipamento. Ou seja, vocês vão estar participando diretamente, vão estar. É bacana isso falar, salvando a vida, realmente, literalmente. Porque vai depender muito do exame de vocês e, claro, do cirurgião. Os arcos cirúrgicos, que são os intensificadores de imagem, que a gente tem espalhado em todos os hospitais, que é normal, que é um equipamento de raio-x com uma emissão muito maior de radiação ionizante. Então, assim, o cara que atua no centro cirúrgico tem que usar, o técnico que atua lá no centro cirúrgico tem que usar o capote de chumbo. Todo o procedimento que o cara atua no centro cirúrgico, ele tem que usar o capote, sempre, sempre. Inclusive, não só ele. O cirurgião usa, o circulante usa, a enfermeira usa, o técnico de enfermagem, todo mundo que estiver lá dentro, porque a emissão do arco, do intensificador, é maior. Vocês já devem ter aprendido isso aí, né? Nas aulas aí. Mamografia também, outra especialidade. E agora a gente está atuando também uma coisa que a gente não atuava, porque a gente não tinha serviço, mas aqui, lá, voltando no Marcos Moraes, a gente está trabalhando com um protocolo de radioterapia, porque lá é referência de CA de mama, é câncer de mama. Então, hoje a gente já tem técnico lá habilitado nesse protocolo, tá? Tá indo legal, gente? Tá tranquilo? Todo mundo já com fome, né? Cara, isso aqui é para a gente assim, terminar. Como eu falei, é uma pincelada. Inclusive, eu estou pensando em. Sentei já com o Antônio e a gente está pensando uma coisa embrionária de 24 a gente voltar, eu voltar aí lá para o CENIB e montar uma cadeira de noção de administração. Entendeu? Acho que é legal, acho que a moçada vai gostar, curte. De bater papo, sabe? É, e mostrar tecnicamente, em termos de gestão, como é que o negócio funciona. Acho que é legal, agrega, agrega. Sim. E, dito isso aqui, gente, é a família. Isso aqui quando eu tinha 20 anos. Mentira. Esse aí é minha família, o Bruno, né? A minha esposa. Isso aqui eles estão vendo ou não? Não. O que é que eu estou vendo, então? Eles estão vendo então. assim. Tá. Minha família. Que eu acho que, gente, de novo, sendo repetitivo, sem demagogia, eu acho que é a base de tudo, tá? Eu, particularmente, e o Bruno, que está aqui do meu lado, que é meu filho, a gente tem esse pensamento, eu acho que acredito que ele vai levar isso para a família dele. Então, hoje a gente consegue alcançar várias coisas muito em função da família, da base que a gente tem. Então, eu costumo, quando eu bato esse papo, eu não gosto de chamar de palestra, que parece. Eu sou pré-idoso. Quando eu falo palestra, parece que eu sou mais velho ainda. É uma palestra. Então, um papo. Isso é legal. A gente levar sempre isso. É muito legal, tá? Então, a família é fundamental. Hoje, meu filho é administrador de empresa. Minha filha é publicitária, já está formada, trabalha na Rádio Tupi, lá que é na Rádio Tupi, no Rio. Tá bem, tá legal. E minha mulher é professora de inglês e me atura, né? Porque é barra, é barra. Tá? Qual é o próximo? Tem mais ou não? Tá. Isso é uma frase, gente, que eu costumo levar, assim, eu uso de norte, sabe? Porque eu esse é um pensamento meu particular. Aqui é meu e-mail e meu telefone, tá? Rápido que eu já vou apagar, hein? E é um pensamento meu que hoje, o ser humano se tornou muito egoísta. Infelizmente, mas entendeu? Pensa muito nele, no máximo na perna direita dele e na esquerda dele. Assim, ficou um negócio esquisito. E aí eu vi essa frase uma vez de uma atleta russa, que era uma atleta olímpica de ponta,
e que sofreu um acidente e ficou tetraplégica. E tem um policial ali, ó, é o Francisco, policial. Tem também, gente. Na nossa equipe tem policial, tem advogado, tem engenheiro, tem físico, médico. Nenhum deles, ninguém parou de estudar, hein? Tá? Isso aí foi aquilo que eu falei no início. Continuam com o plantão lá deles, o plantãozinho deles, diminuíram, é lógico, mas eles continuaram a estudar. Veterinário, né? Tem veterinário. Veterinário, que atua ainda com a gente, é sócio. E tem um plantão lá e atua prescrevendo para o cachorro lá. Entendeu? Então, isso é fundamental. Não é balela, não é conversa fiada, não. Então, ela diz o seguinte, ó, nossas dificuldades, nossos problemas nunca são demais. Porque a gente pensa assim, a primeira dificuldade, o primeiro tropeço, infelizmente, muitos pensam em desistir. Porra, não vai rolar, não. Não dá. Não dá. Tô com um probleminha, porra, não dá. Esse probleminha é muito maior que tudo. E não é bem aí. A gente precisa pensar melhor sobre isso. Pessoal, obrigado. O que precisar, estou à disposição. Lá nesse grupo, manda lá pro... Como é o nome dele? Theo não, é... Alex. Manda para o Alex. Um ano maravilhoso, repleto de muita saúde, paz, muita luz para todos vocês. Não desistam, tá? Não desistam. Vocês têm que ser persistentes, sempre, e resilientes. Um grande abraço e obrigado aí por tudo, tá? Obrigado, boa noite. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.